Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Permitam-me dizer que, obviamente, todos temos consciência que nos últimos anos a saúde enfrentou e ainda enfrenta inúmeros constrangimentos que, obviamente, faz com que o momento que hoje se vive seja de expectativa, porque a saúde, como todos nós sabemos, é uma área em permanente pressão, não tivesse ela sob escrutínio público diário. E por isso julgo que o caminho, quer do Governo, quer de todos nós parlamentares, é fazer melhor, é encontrar as melhores soluções, conscientes que em saúde não há soluções simples, e a oportunidade que o Governo Regional nesta área tem concentrado os seus esforços é, sobretudo, num primeiro momento, e isso já foi visível em algumas medidas, a organização do sistema de saúde no sentido de termos noção que é preciso resolver alguns dos problemas e constrangimentos que hoje ainda se vive na área. Mas permitam recentrar, obviamente, a discussão, porque o que hoje estamos a discutir é um projeto de recomendação do PCP ao Governo Regional a urgência da preparação de um Plano Regional de Saúde para o período temporal 2016-2020. Sra. Deputada Silva Vasconcelos, permita-me dizer que esta recomendação do PCP, apesar de constar ainda na nossa ordem de trabalhos para análise e discussão, não faz sentido submetê-la à aprovação e fazer este Parlamento recomendar ao Governo Regional algo que já está realizado. A Sra. Deputada apresentou este projeto de resolução e que deu entrada nesta Assembleia a junho de 2015, já nessa altura seria inócuo, porque enquanto em junho de 2015 o PCP propunha ao Governo a preparação de um plano, em junho de 2015 o Governo já tinha o Plano Regional de Saúde, também designado por Plano Estratégico do Sistema Regional de Saúde, revisto e com extensão a 2020. Aliás, como comprova a resolução do Conselho de Governo, que aprovou a implementação deste plano, já preparado para a sua implementação da revisão das medidas, dos objetivos, com a extensão a 2020, que, aliás, foi feito no sentido de ser alinhado com as próprias orientações da Estratégia Health 2020 e da própria Organização Mundial de Saúde, que ditou que os planos estratégicos dos países e, concretamente, das regiões, tinham que se enquadrar até 2020. E por isso, como disse bem, foi em 2011 que o Governo iniciou o processo de construção do Plano Regional de Saúde. É verdade que em 2012 teve, sob o contexto do PAEF, que inclusive o próprio Governo Regional acordou com a Secretaria de Estado da Saúde acompanhar a matriz que integrava o próprio Plano Nacional. Na altura falou-se até já da implementação de um plano de convergência até 2016 e acompanhou o Serviço Regional de Saúde a orientação nacional em que, em finais de 2014, princípio de 2015, fosse avançado procedimentos para a concessão do plano para o período pós-2016. Isso foi trabalhado, hoje está feito e, obviamente, aquilo que o Governo Regional é que seja implementado em tempo útil, no sentido de, porque tal como o Plano Nacional de Saúde, isto é todo um processo que foi e continua a ser monitorizado pela própria Comissão Europeia. E por isso, como primeira nota, dizer que o Plano Regional, como sabemos, não é um documento estático, prova disso é a própria revisão que já foi efetuada pelo Governo Regional, foi atualizado, está adaptado à evolução da conjuntura política e económica e social que é relevante para o Sistema Regional de Saúde. O Plano Regional de Saúde, com esta extensão a 2020, rege-se pelos mesmos princípios nacionais no que toca aos seus objetivos, redução da mortalidade. Aliás, Portugal compromete-se a reduzir até 2020 a taxa de mortalidade antes dos 70 anos a um valor a 20%. Outro dos objetivos é a melhoria da esperança de vida saudável aos 65 anos, em que Portugal também estabeleceu a meta e nós, nesse alinhamento, no sentido de aumentar em 30% a esperança de vida saudável, assumindo como fundamental programas de intervenção para este grupo etário.
Outro dos objetivos é realmente, como já foi dito aqui, a redução de fatores de risco relacionados com as doenças não transmissíveis, e aqui falamos de programas direcionados para a obesidade infantil, para o consumo do tabaco, bem como o enfoque, e aqui os planos, quer o nacional, quer o regional, teve uma preocupação de dar enfoque à questão das doenças crónicas. O plano regional feito e que será implementado, e que algumas das medidas já começaram a ser efetuadas pelo Governo Regional, dá assim continuidade à visão estabelecida de anteriores planos, em que as intervenções, como a Sra. Deputada Sofia Canha aqui referenciou, assentam em vários eixos transversais: a adoção de políticas saudáveis, o maximizar os ganhos da saúde, que é a aposta na prevenção e promoção da saúde, como a Sra. Deputada Patrícia referenciou, e como grande chapéu que nós temos vindo a falar é realmente a equidade e acesso adequado aos cuidados de saúde por parte dos utentes a esta área. E esta proposta do PCP também diz de recomendar ao Governo no sentido que se faça de uma forma de ouvir parceiros, instituições, todos aqueles ligados ao setor. Sra. Deputada Silvia Vasconcelos, foi exatamente isso. Foi feito na preparação do plano a extensão a 2020 e agora com o plano efetuado para a implementação das medidas programáticas, está explícito também no plano que o Governo Regional, o CESARAM e o IASAúde vão desenvolver um inquérito dirigido a diferentes instituições com responsabilidades diretas ou indiretas pela saúde, no sentido de identificar possíveis contributos e diferentes contributos no sentido de esta implementação do plano com o Horizonte 2020 consiga realmente ter ganhos no sentido de consubstanciar as orientações definidas e os objetivos estratégicos. Mas permitam-me que, obviamente, a Secretaria Regional da Saúde, ao contrário do que já foi aqui afirmado, até de encontro a um quadro político estratégico regional que expressasse já medidas coordenadas para melhorar o acesso aos serviços de saúde, permitam-me que, na senda dessas medidas para melhorar o acesso aos serviços de saúde, o Governo Regional já deu passos nesse sentido. E, como prioridade, todos nós verificamos que já no início de 2015 e em continuidade ao desenvolvimento de programas, fez o programa de recuperação de cirurgias e o desenvolvimento também de um programa especial de acesso, no sentido de estes programas serem feitos para que realmente no acesso à saúde se recuperasse tempos clinicamente adequados nas listas de inscritos em cirurgias ou mesmo no acesso aos meios complementares de diagnósticos. Volto a repetir, criou realmente e regulou para esse efeito o programa de recuperação de cirurgias, o acesso à saúde na componente cirúrgica, todos nós sabemos, era um dos indicadores preocupantes a este respeito, e o Governo demonstrou estar firme no sentido de dar um passo para que esse controle fosse feito, e obviamente não é o suficiente, mas é o primeiro passo para que isso seja feito. No caso do Programa Especial de Acesso a Cuidados de Saúde, no sentido de cobrir necessidades ao nível das consultas e dos exames complementares de diagnóstico, também foi criado um programa especial para áreas como mamografia, ecografia mamária e colonoscopia, no sentido de apostar, que é um dos eixos prioritários do plano, na prevenção e detecção precoce destas doenças. E aquilo que me foi transmitido também pelo CESARAM e pelo IASAúde é que neste momento, relativamente a este programa especial de acesso, está a ser trabalhada a reprogramação para este ano, ou seja, vão ser definidos quantos vão fazer, quem vai fazer e quais os preços de referência, porque obviamente tudo isto é necessário. E por isso, senhoras e senhores deputados, permitam-me ainda, para além das medidas de acesso, que é um dos pontos, há outra das medidas presente no plano regional e também sob orientação daquilo que é a estratégia nacional,
que há medidas também destinadas a estimular a eficiência do setor da saúde, ou seja, através do Governo e de quem está na área, pensar em modelos de forma a garantir medidas ao nível da componente organizacional do próprio Sistema Regional de Saúde. E, nesse sentido, este plano também tem muitas medidas, tem uma proposta de revisão do quadro normativo da rede regional dos cuidados continuados, mas tem também explícito, e que este Parlamento já aprovou, que é um novo quadro organizacional dos cuidados de saúde primários, que eu julgo que será com toda a certeza uma oportunidade e o melhor motor para a execução das estratégias e os planos locais de saúde, que também é uma das metas e orientações europeias expressas no Plano Regional de Saúde. O novo quadro organizacional dos cuidados de saúde que aprovamos, quer já na generalidade e especialidade nesta Assembleia, será com toda a certeza importante para a melhoria do funcionamento dos centros de saúde, até porque atualmente a organização do sistema regional está muito focada no tratamento da doença e menos atenta à prevenção da doença, e por isso é necessário que os cuidados de saúde desempenhem aquela que é a sua função genuína. E esse bom desempenho dos centros de saúde será, obviamente, para garantir muitas daquelas medidas que estão presentes no plano regional, que é prevenção de doenças, o diagnóstico precoce e uma melhor saúde para a população. O enfoque que eu falei inicialmente que o plano dá à questão das doenças crónicas. Nós sabemos que a região autónoma, sobretudo, tem uma incidência sobre as doenças cardiovasculares, as doenças respiratórias, temos a questão das doenças oncológicas e também temos a questão da cobertura da vacinação. Como já foi dito aqui, a questão do Programa Regional de Vacinação é também um dos programas que estão explícitos e que a saúde tem dado uma preocupação e percussão atenta. E por isso, senhoras e senhores deputados, termino dizendo, tal como comecei, reafirmando, Sr. Deputado da Silva, que obviamente a matéria que traz a este Parlamento é importante, porque realmente estamos a falar do Plano Regional de Saúde, também designado por Plano Estratégico para o Sistema Regional de Saúde, em que tem medidas estratégicas que vai de encontro a toda aquela organização que queremos dar ao sistema, mas é uma recomendação, Senhora Deputada, que é extemporânea, quer no tempo, quer no seu propósito, porque, tal como eu referi, e até tenho aqui, o plano está feito e foi aprovado e tem a extensão. Agora, a nossa preocupação e a preocupação do Governo será a implementação das medidas que estão revistas no plano regional. Obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Só para esclarecer definitivamente à Sra. Deputada Silva Vasconcelos, é quando se fala numa extensão a 2020, isto não foi feito de forma redutora ou não houve trabalho aqui envolvido, Sr. Deputado. Aquilo que eu lhe disse foi exatamente o que foi feito pelo Todo Nacional, pelo Ministério da Saúde, sob orientação da União Europeia, porque nós sabíamos que tínhamos a estratégia Health 2020. E quer os países, quer as regiões, tinham que se alinhar com as orientações, rever todas as medidas conforme o contexto também atual. Foi isso que foi feito e, por isso, não é necessário esta situação de voltar a rever e tudo mais. Por isso, Sra. Deputada, quanto a isso estamos esclarecidos. Relativamente a algumas questões faladas aqui pelo Sr. Deputado Mário Pereira, eu julgo que o Sr. Deputado Mário Pereira, mas em vez de estar preocupado com a vida interna e o que se passou no Conselho Regional do PSD, preocupe-se com a reunião que tem hoje, à tarde do CDS, com certeza terá o enfoque mais relativamente ao seu partido. Mas dizer e voltar a reforçar que da bancada do PSD nós já referimos e conhecemos, tal como as senhoras e senhores deputados, porque também connosco nós temos o contacto com os profissionais de saúde, com os enfermeiros, com os médicos,
com os próprios doentes e utentes e sabemos que há constrangimentos. Aliás, esta questão de haver problemas que afetam o serviço de saúde, nomeadamente da falta de medicamentos, da questão da falta de recursos humanos, eu julgo que o próprio Governo Regional tem assumido isso no sentido de tem feito medidas para a componente organizacional do Sistema Regional de Saúde e, obviamente, para algumas das medidas até que temos vindo aqui a aprovar, estamos todos conscientes que sem haver recursos humanos e profissionais de saúde, obviamente isso não poderá andar para a frente. E por isso, quanto a este Plano Regional de Saúde, deixar claro que ele está feito e competirá a todos nós parlamentares é obviamente fiscalizar e monitorizar a implementação das medidas que o Governo Regional assim o fará.